Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos. Chegou o dia, essa quinta-feira pode ser de alívio absoluto para os torcedores do Fluminense, porque logo mais tem Fluminense e Cuiabá no Maracanã, 8 da noite, gente. E uma vitória simples por qualquer placar deve dar ao Fluminense a liberdade, deve dar o livramento de qualquer possibilidade de cair para a segunda divisão em 2025. Isso porque ontem à noite, quem diria? Pois é, meus amigos, Flamengo fez o que tinha que fazer e salvou o Fluminense. Tem um jogo ainda hoje do Bragantino contra o Atlético Paranaense, jogo é no Paraná, ninguém está contando do Bragantino vencer esse jogo, mas ontem à noite o que parecia mais difícil aconteceu. O Criciúma não só deixou de ganhar do Flamengo, mas perdeu, e perdeu feio, tá? Flamengo 3-0, e o Fluminense respira aliviado. Claro que tem que fazer a parte dele hoje à noite, mas está quase livre, falta um passinho só. Vou mostrar isso aí, né? Vou falar um pouquinho desse negócio daqui a pouquinho, falar também sobre o time, sobre a escalação para logo mais contra o Cuiabá e também sobre o retrospecto contra esse adversário. Se depender de retrospecto, o Tricolor já pode ficar bem tranquilo, os quase 55 mil que vão ao Maracanã essa noite, por enquanto, podem ficar mais otimistas. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você nessa quinta-feira. Que seja uma quinta-feira de alívio, uma quinta-feira feliz para os tricolores. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Somos quase 60 mil. E se você puder, se você gosta do meu trabalho, se você curte aqui o meu conteúdo diário, larga o like. Custa nada. Clica aí embaixo para não esquecer depois. Deixa o like aí para mim. É de graça tanto o like quanto a inscrição. Minha gente. O Flamengo... a gente ficou ali meio em dúvida, pô, vai entregar, não vai entregar, vai jogar a Vera, não vai jogar a Vera. Eu falei, entregar não vai, mas jogar 200 por hora também não vai. E não aconteceu nada muito diferente, né? O Flamengo fez um jogo normal, com o seu time misto, porque alguns jogadores estavam machucados. O Flamengo foi a Criciúma e fez um jogo normal. Correu muito, correu como se tivesse pegar um trem atrasado, nada disso. O Flamengo fez um jogo normal. O problema é que o Criciúma foi muito incompetente. Cá entre nós, hein, gente? Eu vi vários jogos do Criciúma nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro. E confesso a vocês que foi o pior jogo que eu vi do Criciúma. E aí, claro, você pode dar mérito ao Flamengo, a marcação do Flamengo, mas não foi só isso. O Criciúma parecia surrado em campo, parecia batido emocionalmente, parecia que já tinha entrado em campo rebaixado. Num jogo lá no Heriberto Rilse, completamente lotado, a torcida do Criciúma lá, minha gente, faz calor, tá? Já fiz jogo lá. Então, assim, até estranhei um pouco a postura do Criciúma, que pouquíssimo ameaçou o Flamengo, mesmo no primeiro tempo, em que o Flamengo fez um jogo apenas regular, né? E ainda assim abriu o placar já no fim do primeiro tempo, numa jogada bonita, inclusive, com o Bruno Henrique participando, com o Ayrton Lucas cruzando, enfim, um gol bonito. Mas aí no segundo tempo, o segundo e o terceiro gols saíram de uma forma até mais natural. Então, gente, que o Flamengo não iria entregar, né? Vem aqui, vamos entrar para perder, isso estava óbvio. Para mim, sempre foi óbvio, né? Falei disso antes. Agora, que a desmobilização, o desinteresse do Flamengo pelo jogo poderia ser crucial caso enfrentasse um adversário jogando muito bem, fazendo um jogo com muito interesse, como era de se esperar, poderia ter acontecido uma derrota do Flamengo tranquilamente. Mas isso não aconteceu. O Flamengo, mesmo com um time quase todo reserva, foi bastante superior, e isso aí está traduzido no placar de 3-0 contra o Criciúma. Eu faço questão de botar aqui um trecho da entrevista do Felipe Luiz, né, do técnico do Flamengo, falando sobre essa situação da possibilidade de entrega que foi colocada antes do jogo. Se isso aí teve alguma influência, os pedidos da torcida para entregar, né, boa parte da torcida do Flamengo pedia para entregar, estava inconformada durante o jogo, pessoal nas redes sociais, pelo amor de Deus, vocês estão ganhando para quê? Felipe Luiz falou se isso aí teve alguma influência para o time do Flamengo na noite de ontem. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Sinceramente, não influenciou absolutamente nada. Não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma, não jogamos
jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que é o futebol, você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, o futebol te devolve. Se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos. É muito simples preparar o jogo e preparar esse treino. Preparamos os treinamentos durante a semana, preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. E aí todo mundo teria falado, entregou o jogo? De forma nenhuma, não entregamos o jogo somos profissionais. Mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho para o futebol. E jamais abriria mão disso. Tá, a entrevista do Felipe Luiz, né? Bacana. Desejo sucesso para o Felipe Luiz pela seriedade que ele demonstra, né, como profissional e como ser humano, a retidão dele, a integridade como ser humano. Verdade é que o Flamengo fez lá o que tinha que fazer e a gente tem que reconhecer, né? Entregar, não entregou, ajudou o Fluminense mesmo, claro, não com essa intenção, mas não se preocupou em atrapalhar. É sobre isso. Gente, vamos falar sobre o time do Fluminense para essa noite, vou falar sobre escalação, mas olha, é um adversário que o Fluminense vai pegar, o Cuiabá, com um retrospecto bastante positivo, para não dizer perfeito. Olha só o aproveitamento que o Fluminense tem contra o Cuiabá para o jogo dessa noite. Tem 100% contra esse adversário em casa. O Tricolor venceu todos os jogos contra o adversário. Isso aí está no Netflu. Ei, saudade do Nino, olha o Nino aí na foto. Num desses últimos confrontos contra o Cuiabá, o Fluminense jamais perdeu pontos para o Dourado em casa. Foram apenas 3 jogos, é verdade, uma vez que o Cuiabá subiu para a Série A em 2021 e enfrentou o Fluminense pela primeira vez na história naquele ano. De lá para cá, 3 jogos, 3 vitórias do Fluminense. Relembre aqui os placares. Em 2021, o jogo foi em São Januário. O Maracanã devia estar fechado para a reforma do gramado. Enfim, 1-0 Fluminense em 6 de junho de 2021. Outro 1-0. Será que vai ser 1-0 hoje, gente? Mano, já gosta pouco de 1-0, né? Prenúncio de sofrimento. Em 7 de agosto de 22, o Fluminense também venceu por 1-0. E em 23, no ano passado, 2-0. Aí foi um pouquinho menos sofrido, 2-0 em maio do ano passado, já no Maracanã. Aliás, falar em Mano Menezes, falar em sofrido. Gente, a verdade é a seguinte, com a vitória do Flamengo sobre o Criciúma, porque o empate já servia para o Fluminense, mas com a vitória, com a derrota do Criciúma, aconteceu algo interessante. Só entre nós aqui. O Fluminense, se empatar hoje com o Cuiabá, se empatar, ele fica praticamente livre. Isso aí eu estou considerando a hipótese de que o Bragantino não vença no mesmo horário o Atlético Paranaense. O jogo é em Curitiba, tá? Eu não acredito que o Atlético Paranaense vai perder do Bragantino. Mas se o Atlético Paranaense não perder do Bragantino, o Fluminense ficaria livre com um empate hoje. Eu estou falando de derrota do Bragantino, tá? Se o Bragantino perder do Atlético Paranaense no Paraná, assim como o Criciúma perdeu ontem do Flamengo, e o Fluminense apenas empatar hoje com o Cuiabá, ele fica praticamente livre. Quer ver por que eu estou dizendo isso? Não precisa nem ganhar o jogo, apenas com empate. Por causa disso aqui, galera, olha só a classificação, como é que está ali embaixo. A gente precisa dessa parte aqui. O Criciúma está com 38. O Fluminense empata hoje, vai a 41, digamos que empate, né? Aí já fica a 3 pontos do Criciúma. E o Bragantino não vence, também fica com 38. Aí, na última rodada, o Fluminense, digamos, perde do Palmeiras. Perde do Palmeiras, fica com 41. O Criciúma vence seu jogo contra o Bragantino, digamos, lá em Bragança, e vai a 41 também. Os dois ficam juntos, ficam iguais. E os dois com 10 vitórias. Correto? Porque o Criciúma, se vencer, vai a 10 vitórias. E o Fluminense vai continuar com as 10 vitórias se ele apenas empatar hoje. Só que a diferença aqui no saldo é imensa. Então, se o Fluminense empatar hoje, contando com a derrota do Bragantino, o Criciúma só se classificaria na última rodada se tirar esse saldo aqui de 7 gols a menos que ele tem do Fluminense. O Fluminense hoje tem um saldo de -8 e eles têm um saldo de -15. Então o Criciúma teria que golear o Bragantino por 7-0. Não é isso. Não é isso. Teria que haver uma combinação. O Fluminense perde, por exemplo, do Palmeiras na última rodada de 3-0 e o Criciúma teria que golear o Bragantino por 4-0. Ou o Bragantino
perde do Criciúma de 5-0 e o Fluminense perde de 2-0. Teria que tirar esse saldo de 7 gols na última rodada. Então, com um empate hoje, contando com derrota lá do Bragantino contra o Atlético Paranaense, com um empate o Fluminense fica 99% livre, só não pode atirar, só não pode perder esses 7 gols de saldo a mais na última rodada, se o Criciúma arrumar uma goleada e o Fluminense também tomar uma goleada do Palmeiras. Então, gente, vitória hoje livra completamente, a galera vai para casa feliz, pode soltar seus demônios, xingar quem tiver que xingar depois do jogo, mas o empate deve ser suficiente. Só não contem isso, só não deixem esse vídeo chegar no Mano Menezes e nos jogadores, senão eles vão jogar para empatar. Já sai como é que é, né? E para não ter que pensar em mais ninguém, o negócio é ganhar o jogo, principalmente a gente contando com a não vitória do Bragantino. Porque se o Fluminense ganhar o jogo, esquece esse negócio de última rodada, e o Palmeiras vai chegar na última rodada brigando por título, né? Porque continua aberto o título. Então o Fluminense não pode depender de jeito nenhum de pontuar na última rodada. Esquece isso aí tudo. Basta o Bragantino hoje não vencer e o Fluminense ganhar seu jogo. Acabou, ponto final, feliz 2025. É isso. E a casa vai estar cheia, né? Porque nesse momento que eu estou gravando aqui, em torno de 10 da manhã, são quase 55 mil ingressos vendidos. O Fluminense vai divulgar isso aí a qualquer momento. Você pode estar vendo, o Fluminense já divulgou que vendeu 55 mil. Isso aí vai arredondar. E a notícia que existia era que a carga seria de 55 mil ingressos. Então, talvez, se não aumentar essa carga, teremos ingressos esgotados para logo mais, 8 da noite, Fluminense e Cuiabá. Gente, e vou mostrar para vocês agora o treino de ontem, né? O treino que exatamente definiu o time do técnico Mano Menezes para logo mais. Claro que a escalação não foi divulgada, mas temos algumas imagens que, inclusive, confirmam a informação que eu trouxe na véspera em relação ao Keno. Dá uma olhadinha aí, né? A gente abre aí as imagens com o Felipe Melo. Esse aí já encerrou a passagem dele pelo Fluminense, está só treinando, está inclusive suspenso. Ali Renato Augusto com o Thiago Silva, Guga, outras imagens do treino. Esse aí é o treino que encerrou a preparação do Fluminense, tá? Bernal tá ali, com Cano. Germancano deve começar no banco de reservas, Antônio Carlos. Olha o Ganso, está suspenso, não joga, né? Um desfalque sério contra um time que vai estar retrancado, então faz muita falta o Ganso para enfiar aquelas bolinhas lá. Quem é que vai fazer isso? Essa é a dúvida. Thiago Silva, Ganso aí novamente. Ô, Ganso, que hora para ficar suspenso, hein? Que hora para fazer aquela infantilidade que você fez no fim do jogo com o Atlético Paranaense, né? Mais algumas imagens. Ontem estava chovendo, né? Olha como é que o campo está pesado. Foi sacrificante o treino de ontem, obviamente. Martinelli, que creio eu será titular, para desgosto de muita gente. Mais um pouquinho, você viu ali o João Neto, né? Estava ali tocando bola. Acredito que a molecada hoje vai ser relacionada, pelo menos o Riquelme Felipe e o Isaac. O outro Isaac, além do Isaac de cima, tem 2 Isaacs hoje no Fluminense, né? Você viu o Diogo Barbosa com o Serna. Será que o Serna tem chance de ser titular? Chance ele tem, mas não acho que seja o mais provável. Olha o Lima aí, um dos candidatos, o principal candidato a ocupar a vaga do Paulo Henrique Ganso. O Lima já começou o último jogo, na verdade, o Ganso foi reserva, mas hoje o Ganso seria titular, se estivesse disponível, com certeza. Temos aí Samuel Xavier, mais um pouquinho de imagem, olha aí o Fuentes, né, que finalmente entrou no último jogo. Ah, e aí tá o cara, ó. Lembra? Ele não tem aparecido nos últimos treinos, não apareceu nas fotos, mas eu trouxe a informação para você aqui anteontem, né, exclusiva. Falei, ó, Keno tá treinando normalmente e tá bem. Trouxe essa informação. E aí tá o Keno aí de gorrinho, né, ficou fora do jogo com o Atlético Paranaense, mas treinou. Como vinha treinando, mas dessa vez apareceu nas fotos. Felipe Melo, Fuentes, Arias, tá aí o Ganso. Mais algumas imagenzinhas. Tem o Keno aqui de novo. Olha aqui o Keno, ó. Não tá escondidinho, não. Tá um pouquinho disfarçado com esse gorro, né? Tá ali do lado do Fuentes, mas o Keno tava com frio, o Keno? Na careca? O Keno tá com aquele cabelinho bacana que ele tem, né? Mas é o único de gorro. E aí o Lima com Arias novamente. É isso, a imagem do ônibus do Fluminense com Fuentes, imagens do último treino, né? O treino que encerrou a preparação do Fluminense. Mano, nada de empate hoje. Vitória Fluminense, hein, mano? Aliás, o Diniz, hein, galera? Perdeu o outro Diniz em 19 jogos no Brasileiro desse ano com o Fluminense e Cruzeiro. Ganhou 2, tá, gente? 2 jogos em 19 e perdeu 11. Seu Fernando Diniz. Tá bom para vocês? Para você que ainda defende o Diniz?
tem como defender um negócio desse? Olha o Isaac aí. Esse é o Isaac de cima, né? Não é o Isaac do Sub-17. Tomara que o Isaac tenha mais oportunidades em 2025. E aí, Renato Augusto, que é sim também candidato a ocupar aquela vaga no meio-campo. Gente, como é que vai escalar o time, o Mano Menezes? Vamos lá, defesa não tem muito mistério. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. E no meio, hein? No meio tem a dúvida. Quem é que vai ocupar o lugar, esse lugar de armação do Paulo Henrique Ganso? Candidatos: Lima, Renato Augusto. Ele pode jogar com 4 atacantes, ele pode vir com Serna, com Arias um pouco mais recuado, com o Cauã e Keno. E, enfim, são essas mais ou menos as opções. Eu fiz aqui um esboço do time que eu acho que vai a campo. Quer ver? Esse aqui, ó. Para mim é isso aqui que vai rolar, gente. Não vai sair muito do convencional, na minha opinião. Isso aí é um palpite do time que eu acho que ele vai botar em campo. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli e Lima, Arias, Cauã centralizado e Keno. Keno está bem para o jogo, não é garantia de que vai ser titular, mas eu acredito que ele vai começar o jogo com Keno, vai guardar o Bernal para o segundo tempo e creio eu, o Mano também deve guardar o Renato Augusto para o segundo tempo, né, que seria o substituto natural do Ganso, mas o Renato Augusto até que entrou razoavelmente bem na partida contra o Criciúma no Maracanã. Então, creio eu que vai ser ele o cara guardado para essa situação também de segundo tempo, por toda a questão física do Renato Augusto, de não ser um jogador com a parte física, né, da idade e tal, da resistência, muito adequada para um jogo onde vai rolar uma correria no início, vai rolar uma ansiedade, né, um nervosismo, e a gente vai encontrar um time muito plantado, um time muito fechado, como o Cuiabá, que já está rebaixado, mas, cara, não é um time ruim não, tá? Cuiabá, esses dias, empatou com o Botafogo no Rio de Janeiro. Botafogo praticamente campeão. Ainda não era, mas Cuiabá fez jogo duríssimo. É um jogo com as suas dificuldades. A galera vai ter que ter paciência, mas, sinceramente, galera, não dá para imaginar nada que não seja o Fluminense vencer hoje com quase 60 mil no Maracanã, para fechar o seu ano, para não ter que se preocupar com a última partida contra o Palmeiras. O Fluminense, depois do que o Flamengo fez ontem, seria cômico, seria vergonhoso, seria esdrúxulo e patético demais o Fluminense não fazer a sua parte e não vencer o Cuiabá hoje. Estou errado? Acho que é isso, né? Lembrando que hoje às 15h tem o sorteio das chaves do Mundial de Clubes, Mundial da FIFA, Fluminense e a cabeça de chave. Eu vou vir com um conteúdo um pouco depois disso para a gente comentar, para a gente repercutir. E o jogo do Fluminense hoje é às 20h. Então, 6h30, hoje estarei ao vivo aqui com vocês numa live para a gente fazer o pré-jogo, falar sobre Mundial, falar sobre tudo, falar sobre escalação e reagir à escalação durante a divulgação dela. 6h30, encontro vocês ao vivo aqui no canal Ilan FC. Larga o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e a gente se vê. Valeu!